Como começou, assim, o seu ministério? Como o senhor se converteu? Sempre foi da igreja? Se converteu depois? É desde berço? Como que funciona isso? Então, pastor Rogério, meu bisavô tinha 10 irmãos, né? O pai dele teve 11 filhos. Eita, Jesus. E ele era um rezador lá no Ceará. Rezava para as pessoas ser curadas, mas não era cristão. Lá tem muito no Nordeste pessoas que rezam, né? Se chamam rezador para a pessoa ser curada. Às vezes não frequenta igreja nenhuma, nem evangélica, nem católica, mas se dizem católicos, mas não são frequentadores, né? Mas tem essa fé, esse mistério lá que pessoas são curadas mesmo ele rezando. Mas ele tem um encontro com Deus. Ele se converte. A minha avó tinha 12 anos na época, ele chegou a ter 11 filhos, não lembro se tinha 11 filhos, mas a minha avó tinha 12 anos. E aí vai a família toda, ele, a esposa. A minha avó hoje, quando eu estou gravando esse podcast, ela está com 101 anos. Meu Deus. E 101 anos? 101 anos. Setembro vai fazer, se Deus quiser, 102 anos. E sóbria. Sóbria. Olha que bênção. E servindo a Deus desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos? Nunca se afastou, nunca desviou. Que glória. Servindo a Deus. Então, na realidade, na sua família é algo... O cristianismo é geracional. Eu sou a quarta geração. A quarta geração. A quarta geração. O senhor falou que o bisavô que era rezador. Era rezador, ele se converteu, se tornou pregador. E eram muitos lá na cura. Na cura. E quando ele se torna pregador, tem igreja ainda hoje, lá no Maranhão, que ele fundou. Tem igreja fundada pelo meu bisavô. Eu falo isso aí. Tem muitas pessoas, igual, o seu ministério de cura é muito provável que é genético. Que eu falo pessoal, né? Tem o dom genético e tem o ministério genético. Igual o pessoal fala, pastor, livro tal. Mas por quê? Porque os meus pais sempre foram muito estudiosos. E olha, você falou do seu bisavô aí, já vem muitas vezes algo geracional. Mesmo que ele não era crente, porque o dom, ele tá ligado também à genética. E é tremendo isso na vida do senhor. E como que foi isso? Foi se convertendo você falando isso, eu até lembrei de algo que, pulando um pouquinho mais para frente, que ele abriu igreja até hoje. Até hoje tem igreja que ele que começou lá no Maranhão. Ele era fundamentador de igrejas. E eu também abri igrejas também. Seria um apóstolo no dia de hoje, né? Então, abri igreja também, seguindo a mesma coisa que ele fez. Mesma linhagem. Mesma linhagem. Sim, genética. Genética de ministério. Genética de ministério. Glória, Genética de ministério. Mas só que veio a minha mãe, mas quando eu cresci numa igreja tradicional, que é uma bênção, o problema não era a igreja, mas eu não tive um encontro com Deus. Eu cresci vazio. Porque você está na igreja sem Deus... O senhor era convencido, não convertido. Convertido. Porque cresci ali no mesmo ambiente, quarta geração, mas eu não tive aquela experiência com Deus. Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu falei, eu vou experimentar o que o mundo tem para oferecer. 15 anos. 15 anos. Aí fui beber. Para você ter uma ideia, a bebida tinha a ver com uma maldição, porque o meu pai, mesmo sendo filho de crente também, aí ele se tornou alcoólatra. Era hereditário, então. Olha aí, hereditariedade. Alcoólatra. E a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, porque não aguentou, que ele bebia muito, trabalhava e pegava o dinheiro, gastava tudo, não pagava aluguel nem nada. Não sei se ele chegou a... Então, peraí, vamos lá. O senhor passou por uma separação dos pais aos 7 anos de idade. 7 para 8 anos. Que já foi horrível, né? Já ruim. Terrível. Eu tava falando até disso hoje. Falando hoje, eu via muito forte a live. Na hora, né? Tanto que o pessoal fala, você não sente... você sentiu com a separação com meu pai? Eu não tenho lembrança. Talvez pode ser. Eu me quis esconder, mas eu tenho uma lembrança do meu irmão. Meu irmão é 4 anos mais novo do que eu. Eu lembro até hoje que lá em São Paulo, lá na Parque Dom Pedro, que lá bem no centro de São Paulo, eu lembro até hoje, ele pequeno, no colo da minha mãe, e aí sempre quando chegava pessoas de barba ou de bigode, meu pai tinha barba e bigode, aí tinha um vendedor ambulante com um negócio na mão, nem lembro que negócio era, e aí o meu irmão falou, pai, deixa eu ver, chamou um ambulante de pai, que aí eu era vi referência dele. Eu posso ter sentido, mas eu não lembro exatamente. Mas quando o meu pai, eu mais ou menos estava com 10 anos de idade, ele entrou lá num bar, lá no Maranhão, que ele era maranhense, e discutiu com um cara na porta do bar, e aí ele entrou no bar, estava bebendo a pinga dele, aí o cara veio com um porrete e deu 2 pauladas na cabeça dele. Nossa. Aí ele morreu
Então, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, ele morreu dessa forma trágica. Ele ainda foi levado para o hospital, mas com a paulada mataram ele. E você sabe, pastor, assim, eu sei que o apresentador é aqui, mas até uma forma de a gente... A bebida é terrível, porque ela invoca espírito de morte e espírito de sexualidade. Eu falo isso, pessoal, a cerveja, crente não pode beber cerveja. Por quê? Porque a cerveja, ela foi feita, tá, para embalsamar os corpos dos faraós, para que eles pudessem entrar no mundo dos mortos. Você vê, ó, quantos filhos que perdem os pais por causa de dependência de vício, no caso. Que é o caso do senhor, perdeu já na separação, aí 10 anos perde o pai de uma vez. Que é horrível para uma criança. Parece que não, mas fica uma deficiência ali, né? E aí, hoje o senhor é pai. Sou pai. Hoje seus filhos têm um senhor presente ali. É diferente. Diferente. E aí, pra você ver, quando eu tava com 15 anos, eu poderia pensar, eu saí da igreja, eu não vou beber, que eu tenho a histórico do meu pai, né? O fim dele, né? Mas mesmo assim, o primeiro caminho que eu fui foi beber. Fui beber álcool, beber muito. O que o senhor bebia? Eu bebia pinga mesmo, Pinga pura? Pinga pura. Eu lembro uma vez que a primeira vez que deu a coma alcoólica, eu peguei uma garrafa. O senhor chegou a ter coma alcoólico. Então, você gostava da cajibrina. Então, eu peguei uma garrafa de uma pinga aí, que nem vou falar o nome, mas não é tão conhecida, mas que tinha no bar. E já estava bêbado e comecei a virar no gargalo assim. Eu lembro que eu dei 2 goles e apagou a minha mente, né? Que eu tinha muita da amnésia alcoólica, que você apaga a minha mente. Aí apagou minha mente. Eu só lembro dos 2 primeiros goles, mas disse que eu não cheguei a beber tudo, que o dono do bar, ele mesmo não viu aquilo lá, ele falou, tá louco. Aí nesse dia eu dei a coma. Como eu senti muito mal, eu fiquei 2 dias desacordado, tive que ir pro hospital tomar glicose, quase morreu, começou a enrolar minha boca. E aí eu falei, não vou beber não. No primeiro momento eu não vou beber, eu vou experimentar a maconha. Aí saiu da bebida, foi para um outro vício. Pensei que ia sair da bebida, mas continuei bebendo. Mas aí no primeiro momento fumei maconha, aí depois crack, cocaína, cola. Dos 15 mais ou menos até quase 22 anos bebendo, usando drogas, misturando maconha com cocaína, com álcool e cola. Às vezes eu dormia com a lata da cola assim na cama, eu cheirando, e aí eu acho que eu desmaiava ou dormia de sono, aí aí caía no meu corpo, colava aí, pastor, tudo. Você tá falando aí, eu tô aqui pensando aqui, né? E como a gente faz esses trabalhos de cura e libertação, mas você vê, olha o que a falta de um pai gerou na sua vida. Percebe? Porque você não teve o seu pai ali presente dentro de um prisma de um lar cristão, tal. A falta do pai acabou também te desprotegendo. Como é o caso de muitos, né? Com certeza. E o senhor fez muita coisa doida aí com esses vícios. Fiz, mas aí tem o vício das drogas. Até você tiver parente preso, creia que ele pode ser liberto. Pode estar preso na cocaína, no crack ou no alcoolismo, que também é uma droga liberada, mas é uma droga. Ele pode ser liberto assim como Deus me libertou. Mas só que no começo é aquela maravilha, né? Você sente muito bom, é maravilha, mas depois, no meu caso e o caso de muitos que eu conheci, muitos amigos até, você vai entrando na depressão. Eu comecei a ter uma tristeza profunda, porque você alivia, é como se fosse, você fica alegre naquele momento, mas quando vem você ficar sóbrio, você está triste com um vazio grande. Tanto que eu pensei até em me matar, mas eu não tinha coragem, que eu pensava, mas se eu me matar, eu vou direto para o inferno. Tatuei meu corpo, aí eu tatuei aqui no meu braço esquerdo a morte, até eu desenhei a morte, porque eu pensava em me matar, mas eu falava, não. E aí eu pensei, então tem uma maneira mais fácil, eu vou pegar todas as drogas, misturar e vou usar de uma vez só, porque estava aquele vazio no coração, querendo preencher e não preenchia, um vazio muito grande. Então fui me afundando, mas aí, pela graça de Deus, uma igreja no culto do aniversário da minha avó. Acho que ela estava fazendo 72 anos. No culto do aniversário da minha avó, meu primo foi lá. E aí meu tio estava fazendo aniversário no mesmo dia, não lembro qual que era, mas eu sei que era o aniversário da minha avó. Fizeram o bolo e o meu primo trouxe um pastor.
E nesse culto de aniversário da minha avó, manifestou pessoas, porque eles eram muito usados na libertação. Manifestou, ele viu aquela família, minha família, que estava meio dispersa, mesmo aqueles que não estavam desviados, mas não estavam frequentando igreja nenhuma. Aí o meu primo, junto com esse pastor, falou assim, nós precisamos abrir uma igreja, olha esse povo aqui. Ele viu um povo carente precisando de Deus. E aí ele abriu a igreja no salão da minha mãe. Eu, para ir para a rua ou entrar para casa, eu passava do lado da igreja. Do lado da igreja. Aí foi ali que Deus me pegou. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Falou assim, você pode ir para qualquer lugar. Um mês aberta a igreja, eu fui no culto. Eu fui no culto porque 3 dias antes de um culto, sexta-feira, mais ou menos na quinta-feira, nós estávamos usando droga num cano que tem lá onde eu morava. Um cano de água, não sei quantos metros, é alto, e caiu um negócio do cara, o cara quis me jogar lá de cima para pegar o negócio, ficou me ameaçando, e eu não, e eu fiquei com raiva dele, assim, que veio aquela mente, o cara te humilhou, não sei o quê, no meio, nós estávamos numa turma usando droga, né, e o cara fez isso. Aí eu tinha achado um punhal fazia alguns dias, um punhal desse tamanho, grande, e aí eu enterrei num lugar na sexta-feira, num lugar onde eu usava droga, e falei para os meus 2 amigos que estavam comigo, falei assim, vou chamar ele, e vou matar ele. Chamo, né? Começo a usar droga e eu mato ele. Mas aí ficou uma perturbação na minha mente. Mas um primeiro pensamento, para que você vai fazer isso? Vai prejudicar a sua vida. Mas aí vinha outra voz falar... É igual no desenho do Pica-Pau, né? O anjo e o diabo. É verdade. O diabo fala assim, ele te humilhou, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei naquele conflito. Tipo, não queria fazer porque eu nunca fui violento também. É claro que eu briguei bastante nesse mundo de drogas. Você acaba brigando, bati, apanhei. Uma vez eu briguei com meu primo, quebrei o nariz do meu primo. Pessoal, mas por que você brigou com ele? Não sei. Tava tão bêbado. Perturbado. Drogas, né? Nem sabia por quê. Quebraram também meu nariz. Mas eu falava que não era tão violento, mas eu fiquei naquela perturbação. E nesse domingo fui para a igreja. Na sexta eu enterrei, no domingo fui para a igreja. E o meu pastor, que foi ser o meu pastor, né? Ele estava pregando, ele gostava de falar assim, venha provar de Jesus por 3 meses. Se você achar ruim depois de 3 meses, pode ir embora, não vou mais te convencer. Prove pelo menos de Jesus 3 meses, que se você não gostar, pode ir embora. E aí ele também falou uma frase que me chamou muita atenção. O que você ganhou no mundo? Ele pregando no geral, né? O que você ganhou no mundo quando estava? E eu pensei, eu me desviei com 15 anos, e eu estava mais ou menos quase com 22 anos, 21 para 22 anos, eu falei, realmente o que eu não ganhei nada no mundo que preste. E ele falou, vem aceitar Jesus, provar. E aí naquele dia eu recebi Jesus e já saí da igreja com uma alegria profunda. Quando o senhor tinha na época? Eu tinha 21 para 22 anos. Já era de maior. Já. 21 anos. 21 anos. Se converteu com 21 anos. 21 então. anos. Realmente ali eu tive um encontro com Deus. E ali eu falei, eu estava procurando alegria no lugar errado. Que eram as drogas, a prostituição. Aí parou de usar drogas. Teve de imediato. 2 semanas. Isso tem a ver com algo muito importante no testemunho. Que eu comecei... No primeiro dia, eu não senti vontade de usar droga, mas eu sonhei com droga. No segundo dia, eu sonhei usando droga. E aí, quando eu acordava, eu ficava com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou voltar? E aí, eu fiquei 2 semanas sonhando todo dia com droga, usando droga, fumando, vendendo. E aí, quando eu acordava, eu não pensava nas drogas, não tinha desejo da droga, mas aquilo lá me deixava perturbado, me deixava com medo. Falei assim, eu acho que eu vou cair, não vou conseguir. Mas com 2 semanas depois eu fui conversar com meu amigo, lá onde a minha mãe mora hoje, onde eu morava, tem muito mato. E ele falou, vamos conversar ali. Tinha uma casa abandonada, nós sentamos em 2 blocos. E aí ele puxou um pacote de droga na mão. Ele falou assim, você lembra disso? E eu falei assim, eu lembro. Mas as 2 semanas que eu estou na igreja, valeu por esses 5 anos que eu estou fora. Na hora que eu falei isso, veio um fogo. Começou a queimar meu rosto, daqui do pescoço para cima. Pinicar e a queimar. Como eu era não convertido, eu pensei, meu Deus, será que isso é o poder de Deus? Que eu não sabia se era o poder de Deus, mas eu pensei, hoje eu sei que era algo de Deus. Eu falei, meu Deus, será que isso é o poder de Deus? Que começou a pegar fogo depois que eu declarei. E quer dizer, olha o poder da palavra, né? A liberação da palavra. A partir daquele dia, nunca mais sonhei. Tem 32 anos servindo a Deus e vou servir até Jesus voltar. Eita glória, hein?